Os vídeos do Prepare-se, do Verdade Oculta, os vídeos que o Rubens tem feito já há anos na internet, têm o objetivo de mostrar para as pessoas o lado oculto da Matrix que está aí no planeta. Se você não sabe do que eu estou falando, procure assistir o DVD Reinício do Prepare-se e a sua mente vai se abrir bastante para conhecer assuntos que o Rubens tem tratado de lá para cá e repetido muitas vezes. E agora, aqui neste momento, nós vamos também tratar de assuntos super intrigante e interessante para que você saiba o que é esta Matrix e saiba por que as coisas são assim. Nós vamos falar, por exemplo, de economia. E é um assunto um tanto quanto complicado. Não porque o assunto em si seja complicado, mas porque a televisão, quando trata deste assunto, procura usar termos que não são de fácil entendimento, justamente para que dê a notícia sem que você entenda. Você ouve a notícia, você ouve as pessoas falando, mas você não sabe do que eles estão falando. Eles falam em liquidez, commodity, ativos e tantos outros termos que só se aplicam à economia, mas que poderiam ser populares. Você está entendendo? Porque no momento em que a televisão fala sobre futebol, os termos são todos populares. Fulano deu um chute na canela do outro e está com fratura exposta. Não fala, Beltrano atingiu o fêmur, atingiu o perônio, atingiu sei lá o quê. Não. É termo canela, deu um chute no saco do jogador, arrebentou as bolas do cara. É coisa desse tipo, eu estou aqui exagerando para você entender. Mas quando é assunto que o povo não deve compreender, aí são termos que o povo jamais vai perceber. Então, quando alguém como o Rubens vem falar sobre economia, a pessoa ouve essa palavra economia, finança, dinheiro, que é o que mais interessa neste mundo capitalista, mas a pessoa se fecha. A pessoa se fecha por quê? Porque a mente desta pessoa já foi preparada para não querer saber disso, porque isso é muito complicado, porque isso é de difícil entendimento, porque isso é algo que pouco interessa a população. O que interessa mesmo é futebol, Big Brother, é show de artistas e mundo gospel, mundo evangélico ou católico da Aparecida, da religião de Constantino, sei lá o quê. Amado, eu tive que dar essa lavada legal para tentar limpar da sua mente esta ideia de que não é interessante saber sobre economia e essa ideia de que é complicado essas questões econômicas. Não pense que é complicado. Quando você vai falar o português claro e não essa coisa de commodity, liquidez, ativos e tantos assuntos desse tipo, mas falar o que é isso, você entende facilmente o que é economia, é a coisa mais simples do mundo. Não é nada difícil. Eu fiz DVDs, DVD volume 7, 9, se eu não me engano, sobre dívida é dinheiro, volume 9. É aquele que tem a capa amarela, que aparece Brasília, né? Volume 9, sobre economia. O DVD, Dívida é Dinheiro, volume 1, Dívida é Dinheiro, volume 2, através de desenhos animados. Tanto no DVD volume 9, como Dívida é Dinheiro 1 e 2, e ainda tem um terceiro DVD que não é vendido, que é uma palestra de uma economista, onde eu vou interrompendo e vou detalhando o que ainda não ficou tão popular pela palavra dela, porque ela usa uma linguagem bem popular. E além do DVD 20, que nós falamos também sobre lastro, sobre dinheiro, na questão envolvendo petróleo, esses DVDs são indispensáveis para você conhecer. E agora estou introduzindo aqui, neste momento, mais um passo nisso tudo. Hoje nós vamos fazer um raio-x do Fundo de Reserva Americano. Nós vamos saber o que é isso que rege a economia não só dos Estados Unidos, mas do planeta. O FMI, que você conhece. Tá certo? Hoje vai ser fantástico. Você não pode de maneira nenhuma achar que é complicado, porque a coisa mais simples de se entender é a falcatrua do sistema financeiro que rege o mundo. Se o povo todo soubesse disso, se o povo todo assistisse esse vídeo do Rubens e saísse para fazer a sua própria pesquisa, essa população mundial marcharia a pé, de canoa pelo mar, de jangada como fosse, até City of London, até Washington DC, até Vaticano, até onde estão concentradas as famílias Illuminati, as poucas famílias que dominam este mundo, e os trucidariam de ódio, de revolta.
Tamanha a safadeza que eles fazem com a questão envolvendo dinheiro e economia, escravizando o povo ao extremo e ainda iludindo através da TV e da religião. E entre as religiões eu te pergunto, qual é aquela que mais engana as pessoas, que é mais camuflada de verdade aqui no hemisfério sul? Isso está exatamente correto. A Reserva Federal é de propriedade privada e não tem reserva de dinheiro algum nele. E não há reservas nele nem sequer para custear a fabricação das notas de dinheiro. Eu quero continuar o trabalho sobre a economia e capitalismo e questão financeira e dizer para você, meu amado, mais uma vez te pedir, pelo bem seu, pelo bem dos seus filhos, pelo bem de quem vocês têm contato para poder falar essas coisas, assista esse vídeo. Assista também, se possível, os vídeos sobre economia no DVD 20, em que Lindsey Williams trouxe algumas previsões que aconteceram ou não aconteceram, mas dentre os assuntos que são tratados no DVD 20 do Prepare-se, há um detalhamento muito grande sobre o funcionamento do dinheiro, do lastro, essas coisas todas. Tá certo? E o DVD 9, onde tem Brasília, a cidade secreta, né? E tem também esta questão envolvendo dinheiro, que é Dívida é Dinheiro, volume 1, volume 0, vamos dizer, porque ele tem completo Dívida é Dinheiro embutido no DVD 7. Aí tem outro Dívida é Dinheiro diferente, separado, Dívida é Dinheiro volume 1, e tem o Dívida é Dinheiro volume 2. E além desses tem um que vai de brinde, que é a palestra de uma economista muito interessada em falar a verdade para o povo, e a pessoa que a gente já teceu vários elogios aqui. Então hoje também, neste momento aqui, você está tendo mais uma parcela disso, em um vídeo introdutório de um raio-x para você entender completamente como é o Fundo de Reserva Americano, que é o distribuidor de dinheiro para o planeta praticamente, a não ser para os países como Iêmen, como o Irã, como a Líbia, como a Coreia do Norte, os que não se desdobraram, aliás, os que não se dobraram para os senhores do mundo na nova ordem mundial. Mas o Brasil está de perna arreganhada, de braço aberto, está todo entregue à nova ordem mundial. Então aqui também impera este capitalismo selvagem do Fundo de Reserva Americano. Primeiro, a nível de esclarecimento, você deve saber que cada país tem um regime de governo, de um tipo. No Brasil é presidencialista democrático. Na Itália é parlamentarismo. Tá certo? Na Inglaterra, monarquia. Então, tem vários tipos de governo. Mas a questão envolvendo o capitalismo não é regime de governo. As pessoas falam muito isso, mas é um equívoco. Por exemplo, quando o Rubens fala do capitalismo, eles associam que eu defendo um regime de governo chamado socialismo ou comunismo. Embora eu não defenda comunismo nem socialismo, eu digo que não tem a ver com capitalismo. O capitalismo é outra esfera. O capitalismo está no comunismo, no socialismo, está no sistema presidencialista, no monárquico, em todos esses regimes, no sistema parlamentar, em todos os regimes, existe paralelo o capitalismo, porque capitalismo não é forma de governo. É, vamos dizer assim, um câncer, uma doença terrível que acometeu a humanidade no setor financeiro, chamado capitalismo. Tá entendendo? Mas capitalista não é seu vizinho próximo que quer tirar um proveito em cima de você numa vantagem de R$1.000, de R$200, de R$10. Não é aquela pessoa mão de porco que se chama, que é capitalista, não. Tá certo? Capitalistas são especuladores financeiros, são empresas dos Illuminati. Esses é que são capitalistas e promovem o capitalismo no mundo. Então, de uma vez por todas, você procure entender, meu amado. Capitalismo é uma coisa, regime de governo é outra. Quando fala capitalismo, não está colocando em face a outro regime de governo. Está falando do capitalismo em si, que é uma doença a qual se acometeu no planeta. O planeta foi acometido pelo capitalismo, onde a elite global explora as pessoas, o seu trabalho e tudo mais, e visa somente lucro da pessoa, mais nada. Como eu disse no vídeo passado, a pessoa está trabalhando,
mas não é para fazer o desempenho profissional da atividade pela qual ela foi contratada. É para vender algo por fora do que ela foi contratada. É para produzir algo que não está no contrato de trabalho. É paralelo, mas se ela não produzir, o que está no contrato de trabalho cai por terra. Então isso é capitalismo, isso não é regime de governo. Isso não é o governo que estabeleceu assim. Isso é uma coisa que o mundo foi acometido nisso. Tá certo? Eu pergunto, no exemplo passado do dono do posto, para que você entenda. Ele é obrigado por lei a forçar os funcionários dele a ser vendedores de produtos por fora, produtos que não fazem parte da função dele, ou seja, óleo, vender essas coisas? Não, o dono do posto não é obrigado por lei a obrigar o empregado dele a produzir com vendas. Tá certo? Mas o dono do posto de gasolina normalmente faz isso. Então você veja que capitalismo não é regime de governo, não passa pela esfera governamental, não é um processo de governo como parlamentarismo, presidencialismo, ou ditadura, ou esse que não é ditadura, é democracia. Não tem a ver com isso, tá certo? Então você já entendeu bem o que eu estou dizendo sobre capitalismo que é, e eu penso que nós podemos seguir em frente. Em absoluto, a Reserva Federal não é federal e nem tem reservas de dinheiro. É um banco particular, que é propriedade de bancos membros. Ele foi concedido por pessoas sentadas em cadeiras em 1913. Vamos falar, então, sobre dinheiro, para que você entenda. O propósito aqui nesse vídeo é de forma didática, é de forma a trazer ferramentas de entendimento para você conhecer a Matrix, é mostrar para você como funciona a questão de dinheiro e de economia através de um raio-x que nós vamos fazer no Fundo de Reserva Internacional, no que se conhece como FMI, para ficar mais fácil de você entender. Mas para isso vamos primeiro ver como o dinheiro surge. O dinheiro surge porque o governo vai lá na Casa da Moeda e manda fazer quanto dinheiro ele quiser? Não, tudo tem um princípio. O princípio é o princípio da produção. Se você produz, o seu trabalho produzido gera dinheiro. Esse é a essência da aparição de dinheiro. É um assunto que eu já falei inúmeras vezes. As escolas deveriam tratar deste assunto. A criança, na primeira série, já quer um dinheirinho para merenda, já pede o papai e a mamãe. Então, na primeira série, já era hora de falar para a criança, ó, existe dinheiro. A criança vai dizer, eu já sei. Mas não aprendi na escola. A escola não é para educar a criança, então deveria já ter educado nisso. Então, se começar na primeira série a ensinar as crianças sobre dinheiro, já começa atrasado. Porque a criança, quando está na primeira série, isso ela já aprendeu que existe dinheiro. Para você ver que é sempre tarde para a escola falar em dinheiro. Mas eu pergunto, quando ela fala nisso? Eu nem sei se está falando hoje, porque eu estudei 4 anos em 1979. Tá certo? Mas o certo é que as pessoas hoje adultas, elas não sabem o que é dinheiro, como surge o dinheiro, como ele existe. Então é assim, você produziu uma caneta. Esta caneta tem um valor comercial. Então na hora que você produz essa caneta, é a mesma coisa que você produzir uma nota de dinheiro. Por quê? Porque no passado você trocaria esta caneta por um objeto. E esse objeto depois passou a ser um papel feito pelo governo, no caso, uma nota de dinheiro. Então, quando você produziu, por exemplo, uma carteira, e ela é preta, não atrapalha o meu chroma key, a caneta já é verde, atrapalha. Quando você produz uma caneta, uma carteira, essa carteira vale quanto? Essa carteira vale R$10. Então, você produziu um dinheiro, uma nota de R$10, que agora o governo vai mandar a Casa da Moeda fabricar. Por quê? Porque esse material seria trocado por um outro material no valor de R$10. Ou 2 materiais, 2 objetos, no valor de R$5. Então, toda vez que se produz, você fabrica dinheiro. É esse que é o natural. É assim que as coisas foram até 1911, quando na ilha de Equil, na Geórgia, os senhores do mundo, com o J.P. Morgan, com David Rockefeller, mas com a família Rockefeller, com a família Rothschild e outras famílias reunidas, 11 famílias se reuniram em 1911 e decidiram criar o Fundo de Reserva Americano. Em 1913,
ou seja, 2 anos depois, ele foi oficialmente fundado, através do Congresso americano, que deu autorização para a existência dele. Bom, então você já sabe agora como surge o dinheiro, que é de um bem produzido, tá certo? E até 1913 era desse jeito que existia. Então, só para você ter uma ideia, a historinha contada continua do princípio, de que o Rubens produziu uma carteira, R$10. Amanhã ele produz mais outra, já fez mais um dinheirinho, R$10, mais uma nota de 10. Então já fez, em 2 dias, R$20. Tá certo? Então agora vai somar as carteiras que o Rubens fez com os outros tipos de bens de consumo que outras pessoas fizeram e no final vai se dizer que isso é o produto interno bruto. Esta palavra você conhece, é o PIB. O PIB do Brasil teve superávit, então o Brasil formalizou uma quantidade de dinheiro para ser movimentado, a princípio no país. Tá certo? Aí exportação e importação, se falar isso agora, vai ser um agravante, ou pelo menos um objeto complicador, né? Então, vamos deixar este complicador, por enquanto, em stand-by. Vamos falar não da importação e exportação, porque aí tem câmbio, troca de moeda, complica. Vamos falar disso. O Rubens, repetindo, didático, não esquente, você ficou muito ano na burrice. Vamos aprender agora com quem não sabe nada, com o Rubens, que estudou 4 anos na escola comum. Eu fiz uma carteira. Essa carteira minha custa R$10. Se eu for vender para alguém, ela vai valer R$10. Num período antigo não se vendia porque não tinha dinheiro, se trocava. Então eu poderia trocar por 2 objetos de R$5, do valor de 5. Tá certo? Aí surgiu o sistema bancário, o governo passou a transformar o trabalho das pessoas em uma nota representativa desse trabalho. E tinha um lastro, que era o ouro. Mas esse é outro assunto que vai agora ser um elemento complicador. Então deixa para lá porque isso está explicado no DVD 20, no DVD 7 do Prepare-se, no DVD Dívida Dinheiro 1, 2 e 1 e 2. Então, e outros ainda mais. Então não vou voltar a falar do ouro. Tá certo? Estou mostrando esse ponto agora que também é inerente e é pertinente. A partir do momento que transformaram os produtos produzidos numa mercadoria que todo mundo quer trocar, que é o dinheiro, então esse dinheiro surge toda vez que alguém fabrica alguma coisa, ou colhe numa alimentação, num plantio, ou colhe numa lavoura, tá certo? Um trabalho que foi feito gera dinheiro. Isso é o natural, mas não é isso que acontece hoje. Eu estou introduzindo para você assistir comigo um documentário e eu vou comentando durante o tempo que o comentário for rodando. A partir de 1913, uma decisão tomada às escondidas em uma reunião secreta na ilha de Equil, na Geórgia, em 1911. Então, em 1913, foi criado o Fundo de Reserva Americano. A partir daí, este órgão particular passou a ser o fornecedor de dinheiro para os Estados Unidos. Na prática, virou isso. Então, a partir deste momento, este método da economia dos Estados Unidos e dos países que os Estados Unidos foram engrupindo para dentro da nova ordem mundial, incluindo o Brasil, passaram a depender da fabricação de dinheiro do Fundo de Reserva Americano. Aí eu te pergunto, o Fundo de Reserva Americano, ele é algo que pegou os objetos das pessoas transformados em dinheiro e levou esse dinheiro lá para dentro? Nananina, não. Lá não tem dinheiro nenhum. A informação que técnicos e especialistas nesse documentário vão dar é de que não tem dinheiro, Fed, nem mesmo para fabricar o dinheiro, para bancar a fabricação do dinheiro. E tanto que não é mesmo o Fed que fabrica no Brasil, é a fábrica de dinheiro que fica no Rio de Janeiro, na cidade... não me vem o nome agora na memória, né, porque eu saí do Rio de Janeiro, mas é a fábrica da Casa da Moeda, fica em Santa Cruz. Veio o nome aí, Santa Cruz, olha o nome, Santa Cruz, é uma maldição. Cruz é maldição, mas é em Santa Cruz que é fabricado o dinheiro, mas não é fabricado de acordo com o que você produz, é de acordo com o que o Fed envia, Fundo de Reserva Americano. Por quê? Porque o Brasil foi engrupido pelo Fed. Sobre isso, no vídeo DVD que vai acompanhado do DVD
Dívida é Dinheiro 1 e Dívida é Dinheiro 2, vai um terceiro DVD. Então, sobre isso, a questão da dívida do Brasil, você tem detalhadamente nesse DVD que é de brinde. Aqui nós vamos seguir em frente e vamos começar a ver agora o que é o FED, para você ver quão fedorento é este FED, o Fundo de Reserva Americano. Triste. Realmente o FED não é parte do governo federal. E ele é mais poderoso que o governo federal. Ele é mais poderoso que o presidente, o Congresso e os tribunais. E não há como contestar isso. Veja bem, é o FED quem determina o preço final de um veículo que a pessoa vai comprar. Também o preço da sua casa. E eu digo a você, isso é controle totalitário. O FED é o credor do governo americano. E assim está escrito. Aquele que toma emprestado se torna escravo de quem emprestou. Vamos lá, então. Em 1913 foi criado um banco, vamos dizer assim, ou um local bem grande ali, uma caixa forte, né? Da qual a ideia que passaram para as pessoas é de que é um fundo de reserva federal. Federal significa o quê? Do governo, não é isso? Só que é só o nome que é federal. Imagine a Polícia Federal. A Polícia Federal é de quem? É do governo. Mas imagine que a Polícia Federal, neste caso, só tem o nome de federal, mas não seja nada que o governo controla, ou que é feito por domínio do governo. Este é o Fundo de Economia Mundial. Aliás, o Fundo de Economia Americano, o FED, tá certo? A Reserva Federal. Esse é a Reserva Federal. Ele não é do governo, não pertence ao governo. O governo não controla, ele é controlado por banqueiros. O Congresso, apenas em 1913, autorizou esses banqueiros a fazerem da forma que eles elaboraram, criando este local, chamado Fundo de Reserva Americano. Amado, saia da Matrix de uma vez por todas. Esqueça o que te falaram, vamos para a realidade. O que manda é lei. Criou a lei, cara, já era. É a lei que vai reger. Você está entendendo? Então, se a lei em 1913 autorizou pessoas particulares a movimentar a economia do país, e agora praticamente do planeta, essa lei que foi criada, ela é válida. E essas pessoas estão movimentando esse dinheiro. Agora vamos para a realidade das coisas. O que nós imaginamos? Fundo de Reserva Federal. Imaginamos que é um órgão do governo, já caiu por terra. Não é, é particular. O federal é só o nome. Vamos imaginar outra coisa. Este local é um local que é um fundo de reserva. Ou seja, uma parte do dinheiro fica ali para uma emergência. Não é assim que você tem na sua casa? Olha, eu tenho uma parte de dinheiro que eu não mexo, porque se precisar de uma operação, uma coisa aí urgente, eu tenho uma reserva. Não é assim que você fala? Não é assim que você age? Da mesma forma, as pessoas imaginam que o Fundo de Reserva Federal é algo do governo, que não é, e que tem lá uma reserva de dinheiro que veio de algum lugar. Fato, o Fundo de Reserva não é federal e não tem dinheiro de lugar nenhum. É uma fabricação de dinheiro em números. Isso começou com a emissão de cheques, eu falei sobre isso. Nos DVDs Prepare-se, volume 9, falei no volume 20, falei outras vezes em outros volumes e está nos DVDs sobre dívida é dinheiro. Tá certo? Então, isto é fato. O Fundo de Reserva Americano empresta números. Tem a ver com cheque, com cartão de crédito no princípio. Agora é número na tela do computador. Então, o governo não fabrica dinheiro advindo do produto interno bruto. Mas o governo recorre ao Fundo de Reserva para pegar dinheiro. Cada dólar que o governo pega, ele paga ou fica devendo $1,30. Só que o governo não tem varinha de condão para fazer dinheiro. Ele tem que pegar dinheiro no Fundo de Reserva. Então ele pega sempre por um dólar para pagar $1,30. A dívida dele com o Fundo de Reserva só aumenta. E por que pode fazer isso? Lei. A lei foi feita em 1913 e ela vale. Então é assim que se faz. Depois que o dólar liderou a economia mundial, dólar é feito lá, feito através de números. Então é lá que se fabrica dinheiro. Esses homens que manipulam isso são JP Morgan, são Rockefeller, Rothschild. Eu cito esses três para que seja um exemplo, mas são 13 famílias que estão comandando isso.
Assim, a falcatrua é do tamanho do planeta. Eu já falei isso 1000 vezes, vou repetir. Chega ao ponto de que hoje, 2015, a economia mundial, baseada no que é dinheiro de verdade, que tem lastro, que é fruto de uma produção, no caso, por exemplo, 2 carteiras dessa, R$20, no exemplo que eu dei, esse dinheiro é apenas 4,7% que está em circulação. O resto são números criados pelo Fundo de Reserva americano. Números de objetos que não existem. Números que partiram do nada. Porque cada vez que o governo quer dinheiro, vai lá e pega. É só ir lá e digitar os dinheiros. É exatamente como você no banco. Quando você vai no banco pegar um dinheiro, apenas digitam uns números lá na conta do banco que diz que é sua conta. Tá certo? E aqueles números estão lá, para você depois ter que trabalhar ou botar sua casa, seu carro, qualquer coisa no rolo, para poder cumprir com o dinheiro de verdade que você recebe, essa despesa de números que geraram para você na tela do computador. É algo totalmente quase que absurdo. Assista os DVDs. Prepare-se volume 7, volume 20 e os DVDs Dívida é Dinheiro 1, 2, 3 para você ficar inteirado disso. Vamos continuar assistindo a este documentário. O que está acontecendo com os Estados Unidos hoje? Por que dívidas enormes pairam sobre nossas cabeças? Por que os políticos não têm controle sobre a dívida americana? Por que as pessoas cada vez mais trabalham para receber salários reduzidos? Qual o destino do futuro da economia americana e do meio de vida das pessoas? Por que o governo diz que a inflação é baixa quando o poder de compra dos salários cada vez é mais reduzido? Há apenas uma geração atrás, o pão custava 25% do que custa hoje e um carro era vendido por $1.995. O problema é que desde 1864 temos uma dívida que é baseada no atual sistema bancário. Todo o nosso dinheiro é baseado na dívida governamental. Não podemos acabar com a dívida do governo sem acabar com o local de onde vem o dinheiro. E é assim que falamos em pagar a dívida nacional, sem mudar o sistema atual bancário. É uma impossibilidade. E isso porque a solução não está na discussão do tamanho da dívida, mas está em modificar o atual sistema bancário. Este é o centro de operações da Federal Reserve em Washington, e ele está no endereço bem interessante, na reta da Avenida da Constituição, na reta do Memorial Lincoln. Mas ele é federal? Ele é parte do governo dos Estados Unidos? Bom, o que vamos mostrar a você é que não há nada de federal a respeito da Reserva Federal. E nem há reserva de dinheiro alguma. O nome é uma decepção. A Reserva Federal foi criada em 1913. E o nome federal fez com que as pessoas pensassem que ele era um novo banco central do governo e que estaria operando a favor do interesse público. A verdade é que a Reserva Federal é um banco particular. É propriedade de acionistas particulares. E é administrado totalmente para os seus interesses particulares. Isso está exatamente correto. A Reserva Federal é de propriedade privada e não tem reserva de dinheiro algum nele. E não há reservas nele nem sequer para custear a fabricação das notas de dinheiro. Em absoluto, a Reserva Federal não é federal e nem tem reservas de dinheiro. É um banco particular, que é propriedade de bancos membros. Ele foi concedido por pessoas sentadas em cadeiras em 1913. E se ainda restam dúvidas de que a Reserva Federal não faz parte do governo americano, cheque a sua lista telefônica. Na maioria das cidades não está listada no azul, páginas do governo. Está listada nas páginas brancas, negócios, próximo à direita do Federal Express, que é outra companhia privada. Os tribunais americanos têm decidido de tempos em tempos que a Reserva Federal é uma companhia particular. E por que o Congresso não pode fazer algo a respeito da Reserva Federal? Porque todos aqueles congressistas que sabem disso têm muito medo de falar alto. Por exemplo, inicialmente um veterano congressista de Chicago se propôs a dar uma entrevista para este vídeo. No entanto, por 2 vezes a nossa equipe de câmeras chegou ao seu gabinete para fazer a entrevista. E isso era tudo que fomos capazes de filmar. O congressista nunca apareceu. E depois decidiu que não queria participar. Mas alguns outros no Congresso foram mais ousados ao longo dos anos. Aqui existem 3 pequenos exemplos. Em 1923, representante Charles Lindbergh, um republicano de Minnesota, o pai de um famoso aviador chamado Luke, ele disse: o sistema financeiro foi transformado no Fundo de Reserva Federal.
E este conselho de administradores do sistema financeiro está nas mãos de um grupo puramente especulador. O sistema é particular, dirigido para o único propósito de obter os maiores lucros possíveis do uso do dinheiro das pessoas. Um dos congressistas mais críticos, sem rodeios ao Fundo de Reserva, foi o ex-presidente do Comitê Câmara e Moeda Bancária. Isso durante os anos da Grande Depressão. Em 1932, ele disse: "Temos neste país a instituição mais corrupta que o mundo já conheceu. Refiro-me ao Conselho da Reserva Federal. Esta instituição demoníaca tem empobrecido o povo dos Estados Unidos e praticamente faliu com o nosso governo. E isto é feito através de práticas corruptas, dos abutres endinheirados que o controlam." O senador Barry Goldwater era um crítico ferrenho do Fundo de Reserva. A maioria do povo americano não compreende o real motivo da agiotagem internacional. As cotas do sistema da Reserva Federal nunca foram fiscalizadas. Ele opera fora do controle do Congresso Nacional e manipula todo o crédito nos Estados Unidos. Realmente, o Fed não é parte do governo federal. E ele é mais poderoso que o governo federal. Ele é mais poderoso que o presidente, o Congresso e os tribunais. E não há como contestar isso. Veja bem, é o Fed quem determina o preço final de um veículo que a pessoa vai comprar. Também o preço da sua casa. E eu digo a você, isso é controle totalitário. O Fed é o credor do governo americano. E assim está escrito: aquele que toma emprestado se torna escravo de quem emprestou. What one has to understand is that from the day the Constitution was adopted, right up to today, the folks who profit from privately owned central banks, as Madison called them, the money changers, have fought a running battle for control over... O que devemos compreender é que desde 1913, quando a lei foi mudada, algumas poucas pessoas estão lucrando com seus bancos privados. Desde então, esta função ficou definida de quem pode e tem direito de imprimir dinheiro nos Estados Unidos. E por que aquele que imprime o dinheiro é tão importante? Pense no dinheiro como apenas uma mercadoria. Se você é o único dono de uma mercadoria que todos querem e precisam, então você tem todas as chances de obter muitos lucros, além de exercer tremenda influência política. E é sobre isso o assunto aqui tratado. Assim toda a história dos Estados Unidos. O poder do dinheiro tem superado o poder do Congresso americano. E esse poder é exercido pelo Banco Central. Os fundadores dos Estados Unidos sabiam que eram bancos de propriedade privada, porque já conhecia o Banco Central Britânico, que é de propriedade privada. Este Banco da Inglaterra afundou a Grã-Bretanha em dívidas. E justamente por isso as colônias americanas que pertenciam a eles eram totalmente exploradas em impostos. E de fato, inclusive Benjamin Franklin chegou a dizer que esta foi a causa real da Revolução Americana. A briga para ver quem consegue imprimir dinheiro foi o ponto central na história dos Estados Unidos. Guerras foram travadas por conta deles, depressões são causadas para adquiri-lo. Mesmo assim, após a Primeira Guerra Mundial, esta coisa do dinheiro jamais foi mencionada em livros de histórias ou revistas. Por quê? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os bancos, com suas riquezas dominantes, já tinham dominado os jornais, revistas e livros das nações. Durante toda a história americana, o poder de controlar o dinheiro sempre foi predominante. Não vai adiantar se tentarmos colocar emendas na Constituição modificando a lei. Não adianta a proposta de equilibrar as contas. Isso só irá piorar a situação, a não ser que arranquemos a causa na origem. E qual é a solução para este imenso problema? Primeiro de tudo, conhecimento. E neste ponto, este vídeo irá colaborar. E em segundo lugar, devemos agir. O povo tem que retomar o poder de emitir o seu próprio dinheiro. O povo emitindo seu próprio dinheiro não é uma solução radical. É uma solução que já foi proposta em alguns momentos da história americana.
Assim, em 1913, o Congresso deu de presente a um grupo privilegiado um banco central independente e enganosamente levou o nome de Reserva Federal. Um monopólio sobre a impressão de dinheiro e as dívidas geradas por essa associação privada está matando a economia americana. Para realmente entendermos a magnitude do problema, temos que fazer uma viagem até a Europa medieval. 1000 anos depois da morte de Cristo, as casas de câmbio, aqueles que trocam, criam, manipulam quantidade de dinheiro, eram ativos na Inglaterra medieval. E de fato eram tão ativos que trabalhavam em conjunto e assim então manipulavam a economia inglesa. Eles não eram propriamente banqueiros. As casas de câmbio eram geralmente ourives. Eles se tornaram os primeiros banqueiros, porque eles começaram a guardar o ouro das outras pessoas para proteção em seus cofres. O primeiro papel moeda impresso na Europa eram meramente recibos trocados por ouros que eram deixados com os ourives. O papel moeda difundiu-se porque era mais conveniente e seguro carregá-los do que carregar um monte de ouro por aí. E, eventualmente, os ourives notaram que apenas uma pequena fração das pessoas que depositavam voltavam para saber exatamente quanto tinha de ouro nos cofres. Os ourives perceberam que poderiam trapacear nesse sistema. Não demoraram a perceber que poderiam imprimir mais dinheiro do que tinham em ouros nos seus cofres. E, normalmente, ninguém iria lá para fiscalizá-lo. Então, emprestavam papel moeda extra e auferiam lucros nele. Este foi o nascimento da reserva fracionária de empréstimo, que significa emprestar muitas vezes mais dinheiro do que você tem em bens depositados. Assim sendo, por exemplo, se $1000 em ouro foram depositados nos cofres deles, poderiam emprestar cerca de $10.000 em papel moeda e cobrar juros. E jamais alguém descobriria a fraude. E através deste método, ourives gradualmente acumularam mais e mais riquezas. E utilizavam estas riquezas para acumular mais e mais ouro. Na atualidade, esta prática de se emprestar mais dinheiro do que tem de reservas é conhecido como reserva fracionária bancária e é permitido a cada banco nos Estados Unidos emprestar pelo menos 10 vezes mais dinheiro que na verdade tem. Isso não é porque ficaram ricos debitando, vamos dizer, 8% de juros. Não são realmente 8% de juros por ano que vai dar lucro para esses bancos. É 80%. E é por isso que os bancos são sempre os maiores edifícios da cidade. E já apareceu um desses termos que você ouve no noticiário da TV e que te assusta quando o assunto é economia. Reserva fracionária. Traduzindo em miúdos, reserva fracionária, você aprendeu agora, neste momento, que é exatamente o banco emprestar um dinheiro que ele não tem. Então a televisão que te ama, a televisão que gosta de você, no seu noticiário, quando vai falar de assunto econômico, toca neste termo, reserva fracionária, quando tem que falar sobre isso. Mas eles não dizem que reserva fracionária é o banco emprestar um dinheiro que ele não tem para emprestar. Isso, desde a época que os ourives criaram esta farsa até os dias de hoje. Ou seja, desde a época em que os ourives descobriram que as pessoas colocavam ali o ouro de valor, recebiam um papel moeda, um recibo de que tinha um bem precioso guardado, e nunca as pessoas iam lá para ver se realmente o banco tinha a quantidade de ouro que estava transformando em recibo ou papel moeda e entregando às pessoas para negociarem nas praças, nas ruas, nas cidades. Então percebeu-se, claro, que poderiam fraudar isso, ou seja, emitir muito mais papel moeda, muito mais recibos do que haviam de bens guardados nos cofres. Esta farsa se iniciou na Inglaterra, na Idade Medieval. E agora, para poder não falar sobre isso explicitamente, a televisão se apoia em um termo técnico que as pessoas não conhecem: reserva fracionária. Reserva fracionária é emprestar para você um dinheiro que o banco não tem para emprestar. Os outros termos, como commodity, liquidez e tantos outros, nós vamos acompanhando aqui a série de vídeos que nós vamos percebendo. Deixe-me só recapitular. Este documentário, ele é bem didático
E eu, Rubens, fazendo intervenções durante o processo de exibição deste documentário para refinar as explicações, eu penso que vai fazer com que você tenha não só interesse em assistir sobre economia, mas também compreender o que é a grande fraude econômica que move o mundo na atualidade e já há muito tempo. Cabe abrir um parênteses para colocar aqui uma questão intrigante. As pessoas estão acostumadas a não ter interesses de entender assuntos econômicos. Contrariamente, de forma paradoxa, essas mesmas pessoas têm muito interesse em dinheiro. Então você veja o poder de manipulação desse sistema, como é terrível na cabeça do cidadão. A mesma pessoa que tem interesse extremo por dinheiro não tem interesse nenhum de entender como funciona o dinheiro ou a economia. Mas eu espero que a partir deste vídeo que fica para a posteridade, as pessoas possam levar à frente a informação da verdade e mostrar a verdade para os familiares, mostrar a verdade para os amigos, para as pessoas, através de, vamos dizer, materiais como este vídeo que você está assistindo agora. Então voltemos à história deste planeta com relação à questão econômica contada através deste documentário. É sabido que desde 2011 a mentalidade Illuminati criou a ideia do Fundo de Reserva Federal. Já é sabido que em 1913, por influência dessas famílias Illuminati que comandam os parlamentares, o Congresso americano criou a lei. E depois que a lei foi criada, ela é lei e está valendo até hoje. Então, o dinheiro não é emitido pelo governo, como era na época da Roma Antiga, em que Júlio César emitia o seu dinheiro. Não. O dinheiro passou a ser emitido pelo Fundo de Reserva Federal, um órgão que tem o nome de federal para enganar as pessoas, porque ele é privado. Ele pertence às famílias Illuminati. De 1913 para cá, sempre que o governo americano vai usar dinheiro, ele vai pegar agora uma quantidade de dinheiro emprestada com este banco, com o Fundo de Reserva Americano. E quando ele pega $1, ele fica devendo $1,30. Então ele vai dever sempre mais do que ele tem para poder utilizar. Daí, para que venha pagar este banco seria impossível, será impossível, porque a dívida só vai aumentar. E a arrecadação que o governo faz da população que paga impostos vai apenas cobrir parcelas de juros desta dívida que só aumenta. Quando nós estamos falando aqui de Estados Unidos, quando o documentário trata da questão americana, você não tenha dúvida. O Brasil é um país que depende do dólar, porque o Brasil, ele não tem economia fechada só no país. Se a economia do Brasil fosse fechada só no país, se nós não quiséssemos haver nada com importação nem com exportação, é uma hipótese, só para você entender, porque isso na prática é impossível. Mas se fosse assim, se o Brasil fosse um país fechado, do Brasil para os brasileiros e só, jamais dependeria do dólar. E se o Brasil quisesse fazer uma moeda dele próprio, mesmo tendo importação ou exportação, relações exteriores de comércio, mas uma moeda própria baseada no nióbio, por exemplo, o Brasil poderia ter a moeda mais forte do planeta. E aí mandaria, inclusive, nos Estados Unidos. Mas o Brasil não vai fazer isso, porque senão o Brasil é bombardeado. E porque também a presidência da República é apenas um escritório avançado dos Illuminati. Então o Brasil, de maneira nenhuma, tem condições de partir para esse lado. Mas é bom que você saiba desta realidade. Voltemos então ao Fundo de Reserva Americano. Até hoje, a emissão de dinheiro é controlada pelo Fundo de Reserva Americano. E o documentário agora parte para a Idade Média, para explicar como isso começou. Eu já falei sobre isso em DVDs passados, mas caso você não tenha assistido, eu vou dar apenas aqui uma pincelada neste assunto. Você tem uma coisa valiosa, você tem esta câmera, ela vale R$1.000, mas ela não é uma câmera comum, um aparelho eletrônico, ela é uma barra de ouro negro, ela é ouro, e você está na Idade Média e você fala, bom, com este pedaço de ouro, essa barra de ouro desse tamanho, eu consigo comprar o quê? Eu consigo comprar 3 carros.
e 2 motos e consigo ainda dar entrada num apartamento, vamos dizer assim, ou numa casa. Mas se eu ficar andando com esse barra de ouro por aí, o ladrão vai me roubar. E até porque na Idade Média, na regra de 3, eles mesmos roubavam as pessoas, os ourives. E agora o que a pessoa vai fazer? Vai levar esse objeto valioso, que é uma barra de ouro negro, e vai deixar depositado em um banco da alta confiança de pessoas que têm forte segurança para não deixar o seu ouro ser roubado. E existe a garantia de que seu ouro realmente não será roubado, porque se for, o ourives coloca outro no lugar do seu. Então, tem garantia total. Você pega o teu objeto, que é uma barra de ouro negro, leva e entrega aos ourives para ficar no cofre deles. Beleza, está guardado lá. Agora eles vão te dar uma nota, um papel, só que não é um papel desse tipo, é um papel de dinheiro. Não sei se tem um ali em cima na mesa, mas é um dinheiro, uma nota, um dinheiro. Uma nota, uma moeda, tá certo? E agora você, de posse deste recibo, que é uma nota, você vai negociar frações do objeto que você tem no banco. Se o objeto que você tem no banco vale R$1.000, vamos dar esse exemplo, então você vai receber um monte de notas dessa daqui, até atingir o valor equivalente a R$1.000. E você, com esse objeto guardado lá no banco do ourives e recebendo esses papéis, você negocia esses papéis com as pessoas porque é mais fácil transportar, guardar. Você pode fracionar o objeto que você tem em pequenos pedaços. Quantas notas de R$10 você vai utilizar para equivaler a R$1.000, por exemplo? 100 notas. Então você pode fracionar o que você tem no banco. Agora, é o dinheiro. Esse é o dinheiro. Só que os banqueiros, que agora os ourives passaram a ser banqueiros, pessoas que guardavam as coisas dos outros, eles perceberam que não havia fiscalização. Não há fiscalização de ninguém indo lá ver se ele tem 10 câmeras dessas, por exemplo, ou 10 barras de ouro negro dessas, para poder totalizar o tanto de moeda que ele tem na rua. Então, se ele tem 10 dessas e cada uma vale 1.000, ele teria 10.000, ou então 1.000 notas dessas. Mas ele pode emitir, na verdade, 100.000 notas dessas, 200.000 notas dessas, porque ninguém nunca vai lá no banco para ver quantos tem. Mas isso foi na Idade Medieval. De um tempo para cá, foram criadas leis. E a lei de 1911 para 1913 diz que o banco deve ter 10% de reserva, ou de lastro, ou de coisa física e valiosa no seu cofre. Ele tem que ter pelo menos 10%. E poderá emprestar, então, 90% que ele não tem para as pessoas. E é o que está valendo hoje. Mas esse assunto detalhado, que já é um avanço nesta informação, de que a lei hoje permite que o banco ofereça mais do que tem, que é chamado propriamente a reserva fracionária, esta lei está em vigor, ela existe no Brasil e existe em todos os lugares. E sobre isso eu já falei assim, nos mínimos detalhes, nos DVDs. Prepare-se, volume 9, volume 20, Dívida é Dinheiro, volume 1, Dívida é Dinheiro, volume 2. Na Idade Média, a lei criada pela Igreja Católica proibia a cobrança de juros. Este conceito foi iniciado por Aristóteles. Assim, o propósito do dinheiro era servir os membros da sociedade para facilitar a troca de mercadorias necessárias para se levar uma vida. Mas o lucro atrapalhou este propósito. Ele colocou um peso desnecessário no uso do dinheiro. Em outras palavras, o interesse era contrário à razão e à justiça. Na Europa, era proibido a cobrança de juros sobre os empréstimos. Isso era considerado usura. Com isto, o comércio cresceu e as oportunidades de investimento também. Aí se reconheceu que o empréstimo de dinheiro tinha um custo para o credor, tanto no risco como na oportunidade perdida. Então foi permitido incluir alguns custos, mas não lucro. Embora a moral, independente de religião, condene fraudes, condena a opressão a pobres, injustiça, e os tem como imoral. Estamos vendo então que empréstimos da reserva fracionária é uma fraude. E isso resulta em pobreza generalizada, reduzindo cada vez mais o valor do dinheiro.
Os antigos ourives descobriram que os lucros extras poderiam ser obtidos. Assim mantinham a economia entre dinheiro fácil e dinheiro difícil. Quando eles faziam dinheiro mais fácil para ser emprestado, então a soma de dinheiro em circulação se expandia. O dinheiro era abundante e as pessoas tomavam mais empréstimos para expandir seus negócios. Neste momento, então, diminuíam a oferta de dinheiro em circulação e assim os empréstimos ficavam mais difíceis de ser obtidos. E o que ocorria? Exatamente o que ocorre hoje. Um certo percentual de pessoas que não têm condição de pagar os seus empréstimos feitos e também não podem obter novos empréstimos para cobrir os já feitos. Desta forma, eram obrigados a entregar as suas propriedades e bens comuns aos ouríveis. A mesma coisa acontece ainda hoje. A única diferença é que hoje chamamos esta armação da economia de apertar e soltar de ciclos comerciais. Varas entalhadas. Henry I, na Inglaterra, resolveu levar o poder do dinheiro longe dos ouríveis. Henry usaria qualquer coisa como dinheiro, conchas, penas, como é frequentemente feito em províncias remotas. Mas Henry inventou um dos sistemas monetários mais incomuns da história. Ele foi chamado do sistema vareta entalhada. Aqui tem um dos exemplares que sobreviveu desta forma do dinheiro britânico. Ele existiu por 726 anos, até 1826. É uma vareta talhada. Este sistema foi criado para evitar a manipulação monetária dos ouríveis. A vareta entalhada era dinheiro fabricado como resultado da vareta de madeira polida. Talhes foram cortados ao longo de uma margem da vareta para indicar os valores. E assim a vareta foi dividida em comprimento através de entalhes. E em ambas as partes haviam gravações dos entalhes. E o rei tinha um método para proteger contra a falsificação. Então ele tinha como inseri-las na economia e elas circulavam como dinheiro. Esta vara entalhada, ela representava 25.000 libras. Um dos primeiros acionistas do Banco da Inglaterra, ele adquiriu suas ações originais com esta vareta. Em outras palavras, ele comprou ações nas mais ricas e poderosas instituições financeiras da época, pagando com um pedaço de madeira. É irônico que depois da sua formação em 1694, o Banco da Inglaterra atacou o sistema de vareta entalhada. Isso porque era dinheiro impresso fora do controle das casas de câmbio, exatamente como o rei Henry havia desejado que fosse. E por que o povo aceitaria varetas de madeira como dinheiro? Esta é uma grande questão. Durante a história, as pessoas têm negociado qualquer coisa. Bastava aceitar que tivesse valor e usariam aquilo como dinheiro. Veja que o segredo desse dinheiro é que apenas as pessoas concordam em usá-lo como dinheiro. Qual é o nosso papel moeda hoje? É realmente apenas papel. Mas aqui está o truque. O rei Henry ordenou que essas varetas deveriam ser usadas para pagar impostos ao rei. Então assim criou a procura pelas varetas e imediatamente as fez circular e ser aceita como dinheiro. E elas funcionaram bem. Na realidade, nenhum outro dinheiro funcionou tão bem e por tanto tempo como as varetas entalhadas. Guarde isso. O Império Britânico foi construído sob o sistema das varetas entalhadas. O sistema de vareta entalhada teve sucesso, apesar do fato de que as casas de câmbio constantemente atacaram ele. Estas casas de câmbio ofereciam um sistema de moedas de metal como concorrente. Em outras palavras, nunca as moedas de metal saíram completamente de circulação. Mas a vareta entalhada persistiu porque ela era especial para pagar os impostos. Finalmente, no ano de 1500, o rei Henry VIII relaxou as leis com respeito à usura. E as casas de câmbio não perderam tempo, se reafirmaram. Eles fabricaram suas moedas de ouro e prata abundantemente por algumas décadas. Mas quando a rainha Mary tomou o trono e apertou as leis da usura novamente, as casas de câmbio renovaram o entesouramento das moedas de prata e ouro. E assim forçavam a economia. Quando a meia-irmã de Mary, Rainha Elizabeth I, tomou o trono, ela determinou retomar o controle sobre o dinheiro britânico. A solução foi imprimir moedas de ouro e prata para o tesouro público. E assim toma para o governo o controle do suprimento do dinheiro, que fica longe das casas de câmbio. Embora o controle sobre o dinheiro não fosse a única causa da Revolução Inglesa em 1642, diversas religiões abasteceram o conflito. A política monetária comandava a função política.
Financiados pelas casas de câmbio, Oliver Cromwell finalmente causou a queda do rei Charles. Ele modificou o parlamento e matou o rei. A partir deste momento, as casas de câmbio tiveram permissão para consolidar o seu poder financeiro. E o resultado foi que, pelos próximos 50 anos, as casas de câmbio mergulharam a Grã-Bretanha em uma série de guerras caras. Eles tomaram posse de uma milha quadrada de propriedade no centro de Londres, o que é hoje City of London. E esta área é até hoje um dos centros financeiros predominantes no planeta. Conflitos com os reis Stuart levou as casas de câmbio na Inglaterra a se unir com outras na Holanda para financiar a invasão de William Orange, que destronaram Stuarts em 1688 e tomaram o trono inglês, o Banco da Inglaterra. No final de 1600, a Inglaterra estava em ruína financeira. Mais de 50 anos de guerra com França, Holanda e outros países a deixaram exausta. Os governantes se reuniram com as casas de câmbio, pediram empréstimos para perseguir com propósitos políticos. O preço foi alto. Uma permissão do governo para banco de propriedade privada autorizou imprimir dinheiro criado a partir do nada. Ele se tornou o primeiro banco central de propriedade privada no mundo. É o Banco da Inglaterra. Embora fosse chamado enganosamente de Banco da Inglaterra, isso para fazer a população pensar que era parte do governo, ele não era. Como qualquer outra empresa, o Banco da Inglaterra vendeu ações para se estabelecer. Os investidores, cujos nomes nunca foram revelados, propuseram $250 milhões em moedas de ouro para comprar suas ações no banco. Mas apenas 750 mil libras apareceram. E não bastando, o Banco da Inglaterra foi pontualmente autorizado em 1694 a iniciar o negócio de empréstimos. O dinheiro que não tinha em reservas, mas apenas para obter lucro. Em troca disso, os bancos emprestariam a políticos britânicos tanto quanto esses políticos quisessem. Os políticos assegurariam que a dívida por taxação seria feita direta contra o povo britânico. Assim, a legalização do Banco da Inglaterra equivaleu a nada menos que a falsificação legal de uma moeda nacional por lucros particulares. Infelizmente, atualmente, cada nação tem um banco central particular e eles usam o Banco da Inglaterra como modelo base. Tanto é o poder daqueles bancos centrais que eles logo tomaram controle sobre a economia de uma nação. Assim equivale a nada menos que uma plutocracia dirigida pelos ricos. Seria algo como pôr o controle das armas sob o poder da máfia. O perigo da tirania seria extrema. Sim, há necessidade dos bancos centrais, mas não deles estarem em mãos particulares. O Banco Central consegue camuflar o que é um imposto oculto. O país vende bônus para o Banco Central, para pagar por coisas que o governo não comprou. E assim os políticos se encarregam de subir os impostos para pagá-los. Mas o bônus que é comprado com o dinheiro do Banco Central é criado a partir do nada. E mais dinheiro em circulação faz o seu dinheiro valer menos. O governo consegue quanto dinheiro ele precisa e o povo paga por esse dinheiro com trabalho. A beleza do plano é que menos de uma pessoa em cada 1000 consegue enxergar isso. Eles a escondem através da linguagem econômica, que é muito complexa. Com a formação do Banco da Inglaterra, a nação foi logo inundada em dinheiro. Os preços por todo o país dobraram. Empréstimos massivos foram feitos sem qualquer critério. Durante 1698, o débito governamental cresceu de início de 1 milhão de libras para 16 milhões de libras. Naturalmente, impostos foram aumentados para pagar tudo isso. Com o suplemento de dinheiro britânico finalmente em seu suporte, a economia britânica começou uma série de subidas e descidas de crescimentos e depressões. Exatamente o tipo de coisa que o Banco Central justifica a sua existência para prevenir isso. Existem duas coisas que são intrínsecas, não apenas para o Banco da Inglaterra, mas para os bancos centrais em geral. A primeira é o envolvimento na formulação da política monetária, e dizem que é para alcançar estabilidade monetária.
Contudo, desde que o Banco da Inglaterra tomou o controle, a libra britânica raramente teve estabilidade. Então vamos agora dar uma olhada na função da família Rothschild, que é a família mais rica do planeta. O surgimento dos Rothschilds. Esta é Frankfurt, Alemanha. 50 anos após o Banco da Inglaterra abrir suas portas. Um ourives chamado Ashmel Moser Bauer, ele abriu uma loja de moeda, um escritório, em 1743. E sobre a porta ele instalou uma placa escrita com uma águia romana e um escudo vermelho. O estabelecimento tornou-se conhecido como a firma Rothschild, ou na Alemanha, Rothschild. Quando seu filho, Ismael Meyer, herdou o negócio, decidiu mudar o nome para Rothschild. Meyer logo aprendeu que emprestar dinheiro para governos e reis era mais lucrativo que emprestar dinheiro para pessoas e particulares. Não apenas eram taxas mais gordas, mas eram assegurados pelos impostos das pessoas. Meyer Rothschild teve 5 filhos. Ele treinou todos eles nos dons da criação de dinheiro, então os enviou para as principais capitais da Europa, para abrir filiais de escritórios dos negócios bancários da família. Seu primeiro filho, Ashmel, ficou em Frankfurt para cuidar do banco da cidade natal. Seu segundo filho, Salomão, foi mandado para Viena. Seu terceiro filho, Nathan, era nitidamente o mais inteligente. Ele foi mandado para Londres com 20 anos de idade em 1798, 100 anos depois da fundação do Banco da Inglaterra. Seu quarto filho, Cal, foi para Nápoles. Seu quinto filho, Jacó, foi para Paris. Em 1785, Meyer Ashmel levou toda a sua família para uma casa maior. Uma habitação com 5 andares que compartilhou com a família Schiff. Esta casa era conhecida como a Casa Green Schiff. Os Rothschild e os Schiff iriam desempenhar um papel central no resto da história financeira da Europa e posteriormente nos Estados Unidos. Os Rothschilds romperam um relacionamento com a realeza europeia aqui em Wismar, o palácio do homem mais rico da Alemanha, de fato o mais rico monarca em toda a Europa, o príncipe William Hesse-Kassel. No começo, os Rothschilds estavam apenas ajudando William a especular moedas preciosas. Quando Napoleão caçou o príncipe William no exílio, William mandou 550 mil libras para os Rothschild em Londres. Era uma soma gigantesca naquela época. Esse dinheiro era para investir em letras de câmbios, longe das mãos de Napoleão. Mas Rothschild usou o dinheiro para propósitos pessoais. Napoleão avançava com seu exército sem reconhecer inimigos à sua altura. William voltou aqui algumas vezes antes da Batalha de Waterloo, em 1815. Ele intimou Rothschild e reclamou seu dinheiro de volta. Rothschild devolveu o dinheiro de William com 8% de juros, como se tivesse realmente investido. Mas os Rothschilds conservaram todos os lucros do passado que obtiveram usando o dinheiro de William. Nathan Rothschild mais tarde alertou que em 17 anos que esteve na Inglaterra, teve aumentado sua aposta original de 20 mil, dado a ele por seu pai, para 2.500 vezes mais. Por cooperar com a família Rothschild, em pouco tempo enriqueceram inacreditavelmente. Durante a metade dos anos 1800, dominaram todos os bancos europeus e foram certamente a mais rica família do mundo. Eles financiaram Cecil Rhodes, tornou-se possível para ele estabelecer um grande monopólio sobre minas de diamante e ouro na África do Sul. Na América, financiaram os Hermas na ferrovia, e Van Der na ferrovia e na imprensa, e Carne na indústria de aço, entre muitos outros. De fato, durante a Primeira Guerra Mundial, J.P. Morgan pensava ser o homem mais rico da América. Mas, após a sua morte, foi descoberto que ele foi, na verdade, apenas um testa de ferro dos Rothschild. Logo que se tornou público sobre Morgan, isso foi descoberto, que ele possuía apenas 19% das companhias de J.P. Morgan.
Durante 1850, James Rothschild, o herdeiro do braço francês da família, era dono de uma fortuna de 600 milhões de francos franceses, 150 milhões a mais do que a fortuna de todos os banqueiros da sua época reunidos. Ele construiu esta mansão chamada Ferreres, 19 milhas a nordeste de Paris. William I, ao vê-la, exclamou: "Reis não têm dinheiro para isso. Só podia pertencer a um Rothschild." Outro comentarista francês do século XIX declarou o seguinte: "Se existe alguém poderoso na Europa, este é Rothschild." Estava evidenciada a sua posição predominante. Agora daremos uma olhada nos resultados que o Banco da Inglaterra produziu na economia britânica e como isso, mais tarde, foi a causa fundamental da Revolução Americana. A Revolução Americana. Durante a metade de 1700, o Império Britânico estava alcançando seu máximo poder ao redor do mundo. Britânicos lutavam 4 guerras na Europa desde a criação do seu Banco Central de Propriedade Privada, o Banco da Inglaterra. O custo foi alto. Para financiar estas guerras, o parlamento britânico emprestou pesadamente aos bancos. Durante a metade dos anos 1700, a dívida britânica era de 140 milhões de libras. Uma incrível soma para aqueles dias. Consequentemente, o governo britânico empreendeu um programa de tentar elevar os lucros das suas colônias americanas. Isso para pagar juros aos bancos. Mas na América foi uma história diferente. O flagelo de um banco central de propriedade privada ainda não tinha sido atingido. Este é um salão independente na Filadélfia, onde a Declaração de Independência, a Constituição, foi assinada. Na metade de 1700, a América pré-revolucionária ainda era relativamente pobre. Havia uma grave carência de moedas, metais preciosos para comercializar mercadorias. Assim, os colonizadores foram forçados a experimentar, imprimir um próprio papel-moeda caseiro. Alguns desses experimentos foram bem-sucedidos. Franklin foi um defensor das colônias para imprimir seu próprio papel-moeda. Em 1757, Franklin foi enviado para Londres. Ele terminou permanecendo pelos próximos 18 anos, aproximadamente até o início da Revolução Americana. Durante este período, as colônias americanas começaram a fabricar seu próprio dinheiro, chamado papel-moeda colonial. A iniciativa foi um sucesso. Ele proporcionou um confiável meio de troca e ela também ajudou a reunir um sentimento de unidade entre as colônias. De lembrar, a maioria dos certificados coloniais eram apenas papéis, dinheiro de dívida livre, impressos no interesse público e não lastreados pela moeda de ouro ou prata. Em outras palavras, ele era um papel-moeda totalmente irrevogável. Um dia, funcionários do Banco da Inglaterra perguntaram a Franklin como daria satisfação à prosperidade dos recém-fundadas colônias. Sem hesitação, ele respondeu: "Isto é simples, nas colônias imprimimos nosso próprio dinheiro, isto é chamado de certificado colonial, o imprimimos em proporções adequadas para as demandas comerciais. Fazemos isso para os produtos passarem facilmente dos produtores para os consumidores. Deste modo, criamos para nós mesmos o nosso papel-moeda e não sem interesse de pagar a ninguém por fora." Isso era apenas uma questão de bom senso para Franklin, mas podemos imaginar o impacto que teve sobre o Banco Central da Inglaterra. A América tinha aprendido o segredo do dinheiro e este gênio tinha que voltar para a lâmpada o mais rápido possível. Por isso, o parlamento rapidamente aprovou o Ato Monetário de 1764. Ele proibiu colônias oficiais de imprimir seu próprio dinheiro e as ordenou para pagar todos os futuros impostos em moedas de ouro e prata. Em outras palavras, forçou as colônias um padrão de ouro e prata. Para aqueles que ainda acreditam que o padrão ouro é a resposta para os problemas monetários correntes na América, olhe o que aconteceu para a América depois disso. Em Lexington, Massachusetts, em 19 de abril de 1775, as colônias tinham sido drenadas das moedas de ouro e de prata por taxação inglesa.
Como resultado, o governo continental não tinha nenhuma escolha, mas imprimia seu próprio papel moeda para financiar a guerra. No início da Revolução, o dinheiro era em circulação nos Estados Unidos ficou de 12 milhões de dólares. Durante o fim da guerra, estava próximo a 500 milhões. Como resultado, o dinheiro estava virtualmente sem valor. Sapatos vendidos por $5.000 um par. Papel moeda colonial funcionou porque apenas o suficiente era emitida para facilitar o comércio. O Banco Norte-Americano. Próximo capítulo. Quando o assunto é economia, as pessoas saem da sala na hora do noticiário da TV. As pessoas preferem não saber nada sobre economia porque o assunto é muito complicado. Então eu resolvi, em uma série de vídeos, transformar o que é assunto economia no assunto história da economia. E nós estamos acompanhando já há algum tempo, em vários capítulos, esta história da economia desde o seu princípio. Nós já falamos aqui sobre os ourives, sobre a Casa de Câmbio, sobre o Banco da Inglaterra, sobre a família Rothschild. E agora, chegou a hora de falarmos sobre Napoleão, a Guerra de Waterloo e a tomada do poder por parte da família Rothschild. Eles que tomaram o poder em 1815 e até hoje dominam o poder econômico no planeta inteiro. É importantíssimo você saber, porque você estará cada vez mais do lado de fora da Matrix, com estas informações sobre a história verdadeira, horrorosa, que ocorreu no nosso planeta, em face de uma história mentirosa, que é oficial, que é contada nos livros e também nas escolas. Mais um capítulo da vida real, mais um capítulo da história da economia mundial, mais um capítulo, e este é o capítulo da derrota de Napoleão e da vitória da família Rothschild sobre todos os nós, seres humanos, que eles chamam de gado. O primeiro Banco dos Estados Unidos. Em 1790, menos de 3 anos depois da Constituição ter sido assinada, as casas de câmbio atacaram novamente. O primeiro recém-nomeado secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, ele sugeriu um projeto de lei para o Congresso, requerendo um novo banco central de propriedade privada. Coincidentemente, este ano foi completo para Rothschild. Ele fez seu pronunciamento do banco carro-chefe em Frankfurt. Permita-me imprimir e controlar o dinheiro de uma nação, e não me importarei com quem faz suas leis. Alexander Hamilton foi uma ferramenta dos banqueiros internacionais. Ele queria criar o Banco dos Estados Unidos e fez assim. De forma interessante, um dos primeiros trabalhos de Hamilton, depois de se formar em Direito em 1782, foi como ajudante de Robert Morris, gerente do Banco dos Estados Unidos da América. De fato, o ano anterior, Hamilton escreveu para Morris uma carta dizendo: uma dívida nacional, se não é excessiva, será para nós uma bênção nacional. Uma bênção para quem? Depois de um ano, no intenso debate de 1791, o Congresso aprovou a lei e deu permissão por 20 anos. O novo banco era para ser chamado de Primeiro Banco dos Estados Unidos, ou BUS. Aqui estamos em frente ao Primeiro Banco dos Estados Unidos, na Filadélfia. Ao banco foi dado monopólio para imprimir dinheiro nos Estados Unidos. Embora que 80% de suas ações seriam de propriedade de investidores privados. Os outros 20% seria adquirido pelo governo dos Estados Unidos, mas a intenção era não dar ao governo uma parte da ação. Era prover o capital pelos outros 80% dos donos. Aconteceu com o velho Banco da América do Norte, o mesmo que o Banco da Inglaterra antes dele. Os acionistas jamais pagaram a quantia total por suas cotas. O governo americano pôs inicialmente $2 milhões em dinheiro. Então o banco, através da velha mágica do empréstimo da reserva fracional, ele fez empréstimo para seus investidores de títulos, assim eles podiam crescer. E com o restante, 8 milhões em dinheiro necessário para investimento de risco livre.
Assim como o Banco da Inglaterra, o nome do Banco dos Estados Unidos foi deliberadamente escolhido para esconder de fato que ele era privativamente controlado. E como o caso do Banco da Inglaterra, os nomes dos investidores no Banco Americano nunca foram revelados. Alguns anos mais tarde, era comum eles dizerem: os Rothschild são os verdadeiros poderes por trás do velho Banco dos Estados Unidos. O banco foi anunciado no Congresso como uma maneira de trazer estabilidade para o setor bancário e para o povo dava a informação de que ele iria eliminar o problema da inflação. Mas o que aconteceu? Na verdade, buscavam suporte financeiro do governo americano, 8 milhões de dólares nos primeiros 5 anos. E no mesmo período, os preços subiram cerca de 72%. Embora fosse chamado o primeiro banco dos Estados Unidos, ele não foi a primeira tentativa de um banco central de propriedade privada neste país. Assim como no Banco da América do Norte, o governo pôs dinheiro para fazer funcionar este outro banco privado. Então os banqueiros emprestaram aquele dinheiro um para o outro, para comprar ações remanescentes do banco. Era um ato fraudulento, comum e simples. E eles não seriam capazes de sair desta por longo tempo, mas primeiro temos de viajar de volta para a Europa, para ver como um simples homem foi capaz de manipular a economia britânica inteira, porque ele obteve as primeiras informações da derrota final de Napoleão. Napoleão cresce em poder. Aqui em Paris, o Banco da França foi organizado em 1800, exatamente como o Banco da Inglaterra. Mas Napoleão decidiu que a França tinha que ficar livre das dívidas. E ele nunca confiou no Banco da França. Declarou que quando um governo é dependente do dinheiro de banqueiros, os banqueiros, não os líderes do governo, é que estão no controle. A mão que dá está sobre a mão que tira. Dinheiro não tem pátria. Especuladores financeiros estão sem pátria e sem decência. Seu único objetivo é ganhar. Napoleão Bonaparte. De volta na América, a ajuda inesperada estava a ponto de chegar. Em 1800, Thomas Jefferson, por pouco, derrotou John Adams para tornar-se o terceiro presidente americano. Durante 1803, Jefferson e Napoleão tinham fechado um acordo. Os Estados Unidos daria a Napoleão 3 milhões em ouro, em troca de uma grande parte do território oeste do rio Mississippi, a compra de Louisiana. Com estes 3 milhões de dólares, Napoleão rapidamente formou um exército e abriu caminho pela Europa, conquistando tudo em sua frente. Mas o Banco da Inglaterra rapidamente se opôs a ele. Financiaram cada nação em seu caminho, colhendo altos lucros pela guerra. Prússia, Áustria e finalmente a Rússia. Todos se endividaram pesadamente em uma fútil tentativa de parar Napoleão. 4 anos mais tarde, com o principal exército francês na Rússia, Nathan Rothschild, 30 anos de idade, chefe do escritório de Londres da família Rothschild. Ele pessoalmente encarregou-se de um plano arrojado para contrabandear carregamento de ouro através da França, para financiar um ataque pelo Duque de Wellington desde a Espanha. Nathan mais tarde gabou-se em um jantar festivo em Londres, que aquele foi o melhor negócio que já tinha feito. Mas sabia que faria muitos melhores negócios em um futuro próximo. O ataque de Wellington desde o sul e outras derrotas eventualmente forçou Napoleão a abdicar. E Luís XVIII foi coroado rei. Napoleão foi exilado para Elba, uma ilha pequena fora da costa da Itália. Supostamente exilado da França para sempre. Não há nada mais apto na história para demonstrar a esperteza da família Rothschild naquele tempo e seu controle do mercado de ações britânico após Waterloo. Em 1815, Napoleão fugiu do exílio e voltou para Paris. Tropas francesas foram enviadas para capturá-lo, mas tal era seu carisma que os soldados reuniram-se ao redor do seu velho líder e o aclamaram como seu imperador uma vez mais. Em março de 1815, Napoleão equipou um exército, o qual o Duque de Wellington da Bretanha o derrotou em menos de 90 dias mais tarde em Waterloo.
Alguns escritores invocaram que Napoleão tomou emprestado 5 milhões de libras do banco Rothschild para se rearmar. E com respeito a este ponto, era geralmente comum para bancos centrais de propriedade privada financiar dois lados da guerra. Por que financiaria um banco central lados opostos de uma guerra? Porque a guerra é o mais alto gerador de dívida de todos. Uma nação se endividará toda para poder tentar vencer uma guerra. E o banco continuará mantendo seu poder, emprestando pouco dinheiro para a nação que eles querem que perca. Ao que eles querem que vença, darão dinheiro suficiente para vencer. Além do mais que tais empréstimos são dados sob a garantia de que a vitória honrará os débitos da conquista. Este é o campo de batalha de Waterloo, cerca de 200 milhas a nordeste de Paris, no que é hoje a Bélgica. Aqui Napoleão sofreu sua derrota final. Mas antes, milhares de homens franceses e ingleses deram suas vidas em um dia abafado de verão no junho de 1815. Aqui em frente, em 18 de julho de 1815, tropas francesas com 74 mil homens se encontraram com as tropas britânicas. Esta tinha 67 mil homens. E se Napoleão tivesse atacado algumas horas mais cedo, ele podia provavelmente ter vencido a batalha. Mas não importa quem venceu ou perdeu. De volta a Londres, Nathan Rothschild planejou sua melhor oportunidade para tomar o controle total sobre as ações britânicas e o mercado na Inglaterra, e possivelmente até mesmo o Banco da Inglaterra. Rothschild pôs um agente confiável, um homem chamado Hotwood. Ele estava do lado norte do campo de batalha, perto do Canal Inglês. Uma vez que a batalha foi decidida, Hotwood partiu para o canal. Ele deu as notícias para Nathan Rothschild dentro de 24 horas, antes do emissário particular de Wellington. Rothschild foi apressado para o mercado de ações e tomou sua posição habitual. Em frente ao antigo pilar, todos os olhares estavam nele. Os Rothschild tinham uma rede de comunicação lendária. Se Wellington foi derrotado e Napoleão estava livre no continente novamente, a situação financeira britânica se tornaria realmente grave. Rothschild parecia entristecido. Ele ficou lá imóvel, olhos abatidos. Então, repentinamente, começou vendendo. Outros investidores viram que Rothschild estava vendendo. Podia apenas significar uma coisa: Napoleão deve ter vencido, Wellington deve ter perdido. O mercado prumou. Logo, todos vendiam seus controles, títulos da dívida pública, suas letras do governo. Os preços caíram com severidade. Mas então Rothschild começou secretamente a comprar os consoles, através de seus agentes, em uma fração de seu valor horas antes. E o que é até mais interessante sobre esta história toda é que alguns autores reivindicam que o dia depois da Batalha de Waterloo, numa questão de horas, Nathan Rothschild veio para dominar não apenas o mercado de ações, mas o Banco da Inglaterra também. De qualquer forma, a família Rothschild tomou o controle do Banco da Inglaterra, o primeiro banco de propriedade privada na principal nação europeia e o mais rico. Uma coisa é certa: durante a metade de 1800, os Rothschild era a mais rica família no mundo, sem exceção. Eles dominaram o novo mercado de ações governamentais e eles se ramificaram em outros bancos e interesses industriais. Na verdade, o resto do século XIX foi conhecido como a Idade de Rothschild. A respeito desta avassaladora riqueza, a família tem, de um modo geral, cultivado uma áurea de invisibilidade. Embora esta família controle até hoje uma porção de indústrias, comércio e mineração, poucas pessoas no mundo já ouviram falar da família Rothschild. Durante o final do século XIX, um perito estimou que a família Rothschild controlava metade da riqueza do planeta. Não importa qual a extensão de sua vasta riqueza, é razoável assumir que seu percentual de riqueza no mundo inteiro tem crescido desde então. O segundo banco americano continua. Nós vamos falar aqui agora sobre criação
de humus de minhoca, o cocôzinho da minhoca que serve para adubo e que faz as plantas crescerem. Bom, talvez você me diga, Rubens, fale de outra coisa, por favor, porque disso eu não tenho interesse. Eu não pretendo, de maneira nenhuma, criar minhocas para comercializar humus de minhocas. E se eu disser para você, então vamos falar sobre como se faz uma sacola plástica? Talvez você me diga, Rubens, eu não quero ouvir sobre sacola plástica, porque eu não tenho interesse em fabricar sacola plástica. E se eu quiser, eu vou ali na papelaria e compro uma, ou vou no mercado e aproveito aquela que vem com o meu produto que eu compro no mercado. Então, Rubens, se você falar de outro assunto que eu tenho interesse, talvez fique mais fácil eu continuar te assistindo. Mas sobre humus de minhoca e sobre sacolas plásticas do mercado, eu não tenho interesse neste momento. Então eu vou arriscar uma terceira possibilidade. Vamos falar de economia. Vamos falar de dinheiro. Eu penso que qualquer pessoa na face da Terra, ela tem interesse em dinheiro. Mas, paradoxalmente, estas mesmas pessoas não têm tanto interesse em ouvir falar de dinheiro, principalmente quando o assunto dinheiro está traduzido por assunto economia. E por que há essa rejeição? Porque, de propósito, o sistema de comunicação que está aí torna o assunto economia um assunto extremamente complicado, chato da pessoa ouvir e impossível de acompanhar, por justamente as pessoas não compreenderem. Só vai compreender de economia aquela pessoa que faz faculdade de economia para ser um economista. E este, quando passar a entender de economia, certamente estará do lado de lá. Por quê? Porque investiu altas somas de dinheiro na sua carreira e agora vai querer usufruir disso. Por outro lado, as pessoas que não querem entender de economia, elas são justamente dominadas, controladas, exploradas, maltratadas por aqueles que querem. E as pessoas preferem não entender, preferem apenas trabalhar, sem ao menos um dia procurar saber como sai e de onde sai o dinheiro que esta pessoa, com seu esforço físico, na maioria das vezes de alugar o seu corpo para exercer trabalho, consegue a duras penas um pouquinho para a sua escravidão humana, a sua escravidão moderna, onde a pessoa vai pagar as despesas, vai se alimentar, vai se vestir e estar preparado para continuar trabalhando no dia seguinte. Eu, Rubens, para que você venha a, pelo menos, parar para ouvir a história da economia, já que o assunto economia fica muito difícil compreender, no intuito de que você venha saber o que era, o que houve e o que ocorreu com o dinheiro para estar do jeito que está hoje. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre economia. É uma série extensa. E nós já falamos sobre este assunto em diversos capítulos passados. Se você não assistiu, assista, porque é importante você pegar do princípio. E se você já assistiu, eu penso que está pronto para seguir em diante com mais esta etapa da história sobre economia no nosso planeta. Eu vou procurar situar você que está ligado no assunto. Eu penso que, conhecendo a história da economia, você vai conseguir muito mais facilmente perceber o que está acontecendo no mundo e também sobre a questão política dos governos, a situação dos preços, a situação do custo de vida, a situação dos impostos, das taxas e dos bancos. Certamente, conhecendo a história do dinheiro, a história da economia, você terá um amplo domínio. E poderá, inclusive, mesmo não sendo um professor numa escola, até porque lá eles não deixam você falar isso, mas para seus filhos, para seus parentes mais próximos, para os seus entes queridos,
você poderá passar a verdade. Vamos recapitular? Primeiro nós falamos da questão do valor. O valor de um produto inerente ao tempo que foi gasto para poder se produzir aquele produto. Por exemplo, para se produzir uma cadeira, o marceneiro, ele ia no mato, cortava uma árvore. Da árvore, preparava a madeira, pregava e fazia uma cadeira. O valor da cadeira estava na matéria-prima, que cada vez era mais barata no passado, cada vez se torna mais cara no presente, vai se tornar escassa e cara no futuro. E também ligado ao tempo que se usava para se produzir uma cadeira. E agora esta cadeira era trocada por outro objeto. E havia um material valioso e escasso chamado ouro, do qual as pessoas trocavam qualquer objeto pelo ouro. E numa regra de 3, os ourives, que eram as pessoas que usavam ouro para fazer um artefato ou outro, começaram a manipular o processo. Com a regra de 3, ação, reação, solução, implementava roubo a quem tinha ouro. E as pessoas agora, com medo de perder o seu ouro, um objeto valioso que poderia ser trocado por outras mercadorias, aceitaram a ideia de se colocar o ouro num cofre muito bem protegido. E neste cofre ficava bem guardado. A pessoa que não tinha ouro agora para comprar uma cadeira na feira ou um balaio, estamos dando um exemplo, ela estava com o ouro preso, guardado no cofre. E o dono do cofre, o ourives, que aí vira agora o cambista, o trocador, que troca ouro por papel, ele agora oferece tipo um vale, um documento, um papel que dificilmente seria falsificado. E esse papel, ele vale frações do ouro que aquela determinada pessoa tem no cofre. Nasce o dinheiro. Eu estou fazendo um resumo, mas isso está muito bem explicado na sequência passada dos vídeos que eu já fiz até aqui sobre este assunto. E estão todos no DVD Prepare-se, tá certo? Então vai acompanhando, em cada Prepare-se sai um capítulo, como é o caso deste aqui agora. Também está na área VIP para você que colabora com o projeto do Rubens. Obrigado. Vamos lá então? Este processo de trocar ouro por papel fez com que todo o ouro praticamente fosse transferido para os cofres, portanto para os domínios dos ourives, que se tornaram os cambistas, os homens das casas de câmbio, em que trocava ouro por papel. Passa-se o tempo. Nós vimos no relato da história um fato marcante, determinante para o processo da economia mundial da forma como está hoje. A chegada em cena de uma família judia, que estava morando em Frankfurt, na Alemanha, no século retrasado. Esta família se chamava Rothschild, e claro, até hoje ainda se chama Rothschild. Mas esse antepassado Rothschild, ele era muito próximo do rei da França. E o rei da França ofereceu a ele uma quantia de dinheiro para que ele negociasse. E depois da guerra, depois que Napoleão fosse vencido, já que o rei da França estava numa guerra contra Napoleão, e claro, queria vencer Napoleão, para que fosse restituído este dinheiro de volta para o rei da França, e com juros. E o Rothschild pegou o dinheiro e fez uma tramóia terrível para transformar em milhões, comprando praticamente toda a Inglaterra da noite por dia, com a mentira de que Napoleão havia ganho a guerra, enquanto na verdade Napoleão havia perdido. Este fato da história está muito bem narrado, informado e documentado, e você pode acompanhar nos vídeos passados. E agora, você pode acompanhar também um filme de 1940, feito fora de Hollywood, é claro, e que mostra claramente como foi tudo isso, envolvendo os Rothschild e o domínio do sistema monetário da Inglaterra. É o ponto que nós praticamente paramos até aqui. Paralelo ao fato de Napoleão, na mesma época,
houve a tentativa nos Estados Unidos de se criar um banco privado, o primeiro banco dos Estados Unidos, livre do capital da mamãe Inglaterra. E este primeiro banco, ele foi aniquilado pelo povo americano, que não queria de maneira nenhuma privatizar a economia dos Estados Unidos naquela época. E agora, após a vitória dos Rothschild na Inglaterra, dominando tudo, o interesse de voltar com força total aos Estados Unidos para tentar a implementação do segundo banco americano. É a parte que nós estamos e vamos continuar daqui. O segundo banco dos Estados Unidos. Exatamente um ano após Waterloo e os Rothschild terem tomado o controle do Banco da Inglaterra, o Congresso americano aprovou um projeto de lei permitindo que outro banco central de propriedade privada viesse a atuar. Este banco foi chamado de Segundo Banco dos Estados Unidos. A nova autorização do banco foi uma cópia da autorização anterior. O governo dos Estados Unidos podia ser dono de 20% das ações. Claro que a parte federal foi paga pelo Tesouro honestamente nos cofres do próprio banco. Então, através do mágico empréstimo da reserva fracional, foi transformado em empréstimos para investidores privados. E com esse dinheiro puderam comprar os 80% restantes. Exatamente como antes, os acionistas primários ficaram em segredo. Mas é conhecido que o maior bloco de ações, cerca de 1/3 do total, foram vendidos para estrangeiros. E era comum se dizer que o segundo banco americano estava totalmente enraizado na Grã-Bretanha. Assim, durante 1816, já era sabido que os Rothschilds haviam tomado o controle total do Banco da Inglaterra e estavam também por detrás do novo Banco Central de Propriedade Privada na América do Norte. Andrew Jackson. Depois de 12 anos de manipulação da economia dos Estados Unidos, na parte do segundo banco americano, o povo americano não teve o suficiente para viver. Oponentes do banco conseguiram eleger um senador do Tennessee chamado Andrew Jackson. Ele era conhecido como herói da Batalha de New Orleans e concorreu para a presidência da República. Esta é sua casa, o convento. Andrew não tinha o apoio dos banqueiros. Estes banqueiros aprenderam bem antes como controlar o processo político através do seu dinheiro. Mas, para horror e surpresa dos banqueiros, Jackson foi eleito presidente em 1828. E Jackson estava determinado a destruir o banco na primeira oportunidade. E não perdeu tempo para fazê-lo. E a concessão do banco de 20 anos não veio a ser renovada até 1836. Este foi o último ano do seu segundo mandato, e penso que não teria sido renovado para sempre se assim ele vivesse. Ou seja, durante todo o seu tempo de mandato político. Já no primeiro ano de mandato, Jackson arrancou diversos subordinados dos bancos que estavam empregados no governo. Ele demitiu 2.000 dos 11.000 funcionários do governo federal. Em 1832, com a sua reeleição próxima, o banco executou um golpe precoce. Esperavam que Jackson ficasse acuado. Os banqueiros pediram ao Congresso para a renovação da concessão 4 anos antes do término. E o Congresso naturalmente aprovou. Então enviaram para a sanção do presidente. Mas Jackson bateu firme com os 2 pés. Como nunca fora um covarde, ele vetou o projeto de lei. A sua mensagem de veto é um dos maiores documentos americanos. Ele direciona totalmente o governo americano em favor das pessoas americanas. Não são apenas os nossos cidadãos quem devem receber as recompensas do trabalho do governo? Mais de 80 milhões das ações destes bancos pertencem a estrangeiros. Não haverá um perigo para a nossa liberdade e independência num banco em que a sua natureza tem tão pouca ligação com o nosso país? Controlar a nossa moeda, receber nossos dinheiros de impostos e possuir a independência de milhares dos nossos cidadãos? Isso seria mais terrível e perigoso do que qualquer força militar inimiga. Se nós renunciarmos a esta proposta, será como o céu que faz a chuva e que cai sobre todos aqui embaixo. Tanto para ricos como para pobres, é uma bênção inigualável. Em atitudes anteriores ao meu governo, houve um afastamento destes princípios justos.
Mais tarde, em julho de 1832, o Congresso foi incapaz de cancelar o veto de Jackson. Então Jackson tinha uma força muito grande para sua reeleição. Jackson havia levado esta argumentação diretamente para o povo. Pela primeira vez na história americana, Jackson levou sua campanha presidencial para as ruas. Anteriormente, os presidentes americanos ficavam em suas casas. O slogan da sua campanha era "Sim a Jackson, não aos bancos". Harrison Clay concorreu contra Jackson, e mesmo com o banco gastando mais de 3 milhões de dólares na campanha de Clay, Jackson foi reeleito. Jackson foi reeleito por uma avalanche de votos em novembro de 1832. E apesar da sua vitória presidencial, Jackson sabia que a batalha contra os banqueiros estava só começando. Ele dizia: "A hidra da especulação financeira está apenas ferida, não morta". Foi seu primeiro discurso após eleito. Ele ordenou ao seu novo secretário de Tesouro, Les McLean, que retirasse os recursos públicos do Banco Central e colocasse em bancos estatais. Mas McLean recusou-se a fazer isso. Então Jackson o demitiu e elegeu William Duane como novo secretário do Tesouro. Mas Duane também se recusou a cumprir o pedido do presidente. E assim Jackson também o demitiu e nomeou Roger Taney para secretário. Taney retirou os fundos públicos do Banco Central, começando em 1º de outubro de 1833. Jackson estava jubiloso. "Eu estou contendo eles. Estou começando a extrair cada dente, depois cada chifre." Mas o Banco Central não havia abandonado a batalha ainda. O seu diretor, Nicholas Biddle, usou toda a sua influência para construir que o Senado rejeitasse a nomeação de Taney. Então, numa rara exibição de arrogância, Biddle ameaçou causar uma depressão se o banco não fosse relicenciado. Este presidente sem valor pensa que porque tirou os scalpes dos índios e prendeu juízes, ele acha que vai fazer o que quiser com o banco. Ele está enganado. Depois de um ataque de honestidade para um banqueiro central, Biddle admitiu que o banco ia provocar uma escassez de dinheiro. Isso a fim de forçar o Congresso a restaurar o banco. Nada mais do que um sofrimento geral pode produzir um efeito no Congresso. A nossa única segurança está em perseguir um rumo estável de uma restrição firme. E eu não tenho dúvidas que este rumo levará à restauração da moeda e também à renovação da concessão do banco. Uma estonteante revelação. Aqui estava a pura verdade, revelada com uma clareza chocante. Biddle pretendia usar o poder do dinheiro controlado pelo banco para causar uma depressão massiva até que a América cedesse. Infelizmente, isso aconteceu outras vezes e outras vezes durante as histórias americanas. E está a ponto de acontecer no mundo exatamente hoje. Nicholas Biddle havia convencido com a sua ameaça. O banco severamente contraiu o suprimento de dinheiro. Executou velhos empréstimos e recusou-se a conceder novos. Um pânico financeiro deu sequência, seguido por uma depressão profunda. Naturalmente, Biddle culpou Jackson pela quebra financeira. Afirmava que a causa foi a retirada dos fundos federais do banco. Infelizmente, o plano de Biddle funcionou bem. Os salários caíram. Desemprego e falência seguiram. A nação rapidamente sucumbiu em caos. E os editores dos jornais manipulados pelo sistema bancário esmagou Jackson nos editoriais. Os bancos ameaçaram reter o Caixa 2, que era pago diretamente aos seus políticos chaves de apoio. Em poucos meses, o Congresso reuniu-se no que foi chamado de Sessão do Pânico. 6 meses depois da retirada dos fundos federais do Banco Central Privado, Jackson foi oficialmente censurado pela resolução a qual foi aprovada pelo Senado pela votação de 26 contra 20. Foi a primeira vez que um presidente foi censurado pelo Congresso. Jackson caiu de pau em cima dos bancos. "Vocês são uma raça de víboras. Pretendo expulsá-los para fora do país. E em nome do Deus eterno, eu os expulsarei daqui." O destino da América estava na ponta de uma faca. Se o Congresso recolhesse votos suficientes para cancelar o veto de Jackson, o banco teria outros 20 anos pela frente para controlar totalmente o dinheiro na América. Tempo suficiente para consolidar o seu já grande poder. Então o milagre aconteceu. O governador da Pensilvânia saiu em apoio ao presidente Jackson e fez severas críticas ao Banco Central Privado. Além disso, Biddle havia sido pego em público gabando-se sobre o plano do Banco Central derrubar a economia americana. E, de repente, a maré mudou. Em abril de 1834, o Congresso ganhou de 134 a 82 votos contra a reconcessão ao Banco Central Privado.
Foi criada uma comissão para investigar se o Banco Central havia causado realmente o colapso. E quando o comitê de investigação chegou à porta do banco na Filadélfia, havia um documento do juiz para serem examinados os livros. Mas Biddle recusou-se a dar os livros. Ele não podia permitir esta inspeção, porque iria relatar um conchavo de esquema de grana particular, feito aos políticos que apoiavam o banco, e também se negou a dar depoimento. Em 8 de janeiro de 1835, Jackson saldou a prestação final da dívida nacional. Com isso, permitiu que os bancos emitissem dinheiro pagos pelos títulos governamentais, ao invés de simplesmente emitir títulos do Tesouro sem tal dívida. Ele foi o único presidente americano que um dia conseguiu sanar a dívida pública com os banqueiros privados. Algumas semanas mais tarde, em 30 de janeiro de 1835, um assassino chamado Richard Lawrence tentou assassinar o presidente Jackson, mas graças a um milagre, ambas as pistolas falharam. Lawrence foi inocentado mais tarde, alegando insanidade. Após sua libertação, vangloriou-se aos amigos. Afirmou que pessoas poderosas na Europa o tinham contratado e prometeram defendê-lo se ele fosse preso. No ano seguinte, quando a sua concessão acabou, o segundo banco dos Estados Unidos deixou de funcionar como banco central da nação. Biddle foi mais tarde preso e acusado por fraude, e logo depois disso acabou falecendo. Após o seu segundo mandato como presidente, Jackson aposentou-se em Hermitage, nas cercanias de Nashville, e viveu sua vida. Mas ele ainda hoje é lembrado pela sua determinação para destruir o banco. Na verdade, ele destruiu tão bem que os cambistas levaram 77 anos para reverter os danos. Quando perguntaram qual foi a sua mais importante realização, Jackson apenas respondeu: "Eu destruí o banco." Quando eu gravei o primeiro episódio, a primeira parte do documentário sobre a história da economia, eu me comprometi com você que está assistindo de quando aparecer um desses termos que a televisão usa sobre economia e que as pessoas não sabem o que significa, eu me comprometi de explicar para você. E agora, logo no início deste trecho do nosso documentário, apareceu um termo técnico chamado reserva fracionária. A reserva fracionária fora aplicada no primeiro banco dos Estados Unidos, um banco privado, na época anterior a Napoleão. Logo após a derrota de Napoleão, logo após o crescimento do império financeiro da família Rothschild, esta família dominante do sistema monetário no planeta ainda nos dias de hoje, deu uma nova investida contra os Estados Unidos, criando o segundo banco americano, que foi o assunto desta parte do nosso documentário. E este segundo banco americano, que na verdade era particular, apenas leva esse tipo de nome para as pessoas acharem que é do governo, praticava o regime de reserva fracionária. Uma palavra estranha para 99,9% das pessoas do planeta inteiro, mas que você agora vai ficar sabendo do que é isso. O país trabalha, o país progride, o país desenvolve produção, seja agrícola, tecnologia, de qualquer tipo. E agora o país, pelo trabalho, fabrica o dinheiro. Então, o presidente da República está autorizado pela Câmara Legislativa, pelo Congresso, a emitir moeda, ou seja, papel, dinheiro, representando o esforço físico das pessoas. Esta é a história da carochinha, porque é assim que deveria acontecer se o céu fosse azul, como cantou aquele cantor americano, Louis Armstrong. Mas as coisas não acontecem conforme escrito. A realidade da história verdadeira, que é horrorosa, é que até hoje, depois da consolidação do sistema econômico ao longo da história, até hoje, de muito tempo para cá, de 1913 para cá, trabalha-se no regime de reserva fracionária. O que se tentou implantar nesta época
que nós estamos citando a época do presidente Andrew Jackson nos Estados Unidos, e que ele conseguiu rechaçar naquela época, e que Lincoln ainda conseguiu retardar, como viremos a acompanhar mais à frente. Pois bem, reserva fracionária é o método de emissão de dinheiro hoje, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em todos os países que obedecem à nova ordem mundial, os países que estão dentro desta nova ordem mundial. Como acontece? Reserva fracionária não é nada mais, nada menos do que uma lei que dá direito ao Banco Mundial. Nós conhecemos como FMI, mas é o FED, o Fundo de Reserva Federal, que não tem nada de federal, pertence às famílias Illuminati. Este banco empresta dinheiro sem ter dinheiro. Reserva fracional é alguém que tem autorização legal para oferecer dinheiro sem ter dinheiro. A dívida é dinheiro, que nós já fizemos 2 DVDs sobre isso. Dívida é dinheiro. Como se produz dinheiro no regime da reserva fracionária? Se produz dinheiro toda vez que se pega um empréstimo. Então, o governo não manda imprimir dinheiro conforme o produto interno bruto do país, conforme a produção, conforme o progresso do país. Não. O governo pega emprestado com o Banco Central. Isso é reserva fracionária. Reserva fracionária é o Banco Central. Ele faz uma emissão de dinheiro que ele não tem e endivida o país. E esta dívida não tem como diminuir, porque para pagar a dívida, o governo vai ter que pegar dinheiro. E ele só pega dinheiro emprestado, ele não fabrica o dinheiro. Por quê? Simplesmente porque desde 1913, em um acordo feito em 1911, que gerou a lei, em 1913, o governo perdeu o direito de produzir dinheiro, porque tudo no planeta é lei. Cria a lei, depois a lei é a lei, tem que se obedecê-la. E a lei hoje autoriza, ou obriga, ou sei lá o quê, o governo a trabalhar no regime de reserva fracionária. Então, o que é reserva fracionária? É assim. O banco JP Morgan, por exemplo, hoje tem muito dinheiro, mas não precisaria ter. Porque se amanhã o governo brasileiro for emitir dinheiro, vai ter que pegar lá no banco deles. E para pegar lá no banco deles, cria uma dívida. Para você ter uma ideia, cada dólar pego em reserva fracionária representa $1,30 de juros. Ou seja, para pagar os 30 centavos de juros, o governo vai ter que pegar $2. Só que vai gerar 60 centavos de juros em $2. Então é matematicamente impossível pagar a dívida, porque o governo não tem autorização para fabricar dinheiro. Mas a autorização é para pegar dinheiro emprestado com o fundo de reserva. Só que o fundo de reserva não tem reserva e nem precisa necessariamente ter, porque quando ele emite o papel, o dinheiro, ou seja, através de papel mesmo, de moeda que é cunhada, no caso o níquel, né, a prata, a moedinha que a gente usa, ou até dígitos na tela do computador. Qualquer forma de dinheiro hoje é gerida pela reserva fracionária. Você acha que isso é um absurdo? Aos que acusam o Rubens de ser teórico da conspiração, nesta hora, fica numa sinuca de bico, porque basta uma pequena pesquisa e você verá que isso é verdade. E isso começou em 1911 em uma reunião na ilha Jequiel, na Geórgia. O nosso documentário vai chegar a este ponto. Mas primeiro, é bom que você conheça toda a história. Estamos então em um presidente da República Americana que foi eleito por uma pequena equipe de empresários que estava fadigado com dívidas promovidas pelo banco, o segundo banco americano, de propriedade privada dos senhores do mundo da época, os Rothschild, que estavam extorquindo muito estes empresários nos juros. E os empresários resolveram bancar a campanha de um senador descompromissado com a elite bancária. Foi Andrew Jackson. Ele foi eleito.
E a principal bandeira deste presidente foi acabar com o império do Banco Central nos Estados Unidos. E ele conseguiu, segundo informações do documentário, pelo menos em quase 70 anos, retardar esta conquista, vamos dizer assim, essa palavra horrível, conquista destes banqueiros internacionais do poder total sobre o dinheiro americano e, posteriormente, como acontece agora, hoje aqui, todo o dinheiro praticamente do planeta, inclusive do Brasil, menos de alguns poucos países que eles armam guerra, destroem os planetas e acusam de tudo que não presta. Por quê? Porque a máquina que move o planeta é o dinheiro. E esses banqueiros internacionais comandam os políticos do mundo inteiro. Por isso, as informações que chegam para nós é que aqueles países não prestam. E já que não prestam, os Estados Unidos e a coligação, França, Inglaterra e demais, estão autorizados a ir lá e invadir e detonar com eles. Agora, repare uma coisa, né? Nesta tramóia dos Rothschild, quem estava envolvido? Inglaterra, França, Itália, que é Roma, os mesmos aliados de sempre nas guerras contra os outros, incluindo aí os Estados Unidos. Né? Junto a esses três, você inclui os Estados Unidos. Então, vamos lá. Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos contra o resto. E quem mais pudesse juntar a esse grupo, mas esses são os principais. Os mesmos que há muito tempo dominaram a economia do planeta. Paramos em Andrew Jackson. Até a época dele, os senhores do mundo, do dinheiro, estavam fora do processo de emissão de notas nos Estados Unidos, porque ele, com pulso forte, mesmo tendo sido quase que assassinado, conseguiu terminar seus mandatos e tirar dos Estados Unidos a cúpula do mal dos banqueiros internacionais. Vem o período do Abraham Lincoln. E agora, para reverter a situação, os banqueiros internacionais vão apostar em quê? Na guerra. Acompanhe.